Só hoje, só um pouquinho. Ah, mas isso aqui não vai mudar. Ah, mas não sei o quê. Que informação tu tá dando lá pro teu sistema, lá pro teu cérebro? Que realmente é só hoje, que é só um pouquinho, né? Que é só uma vez. E aí tu passa a acreditar realmente nisso. Por quê, gente? Porque as nossas crenças, elas são formadas por repetição. Então tu passa a acreditar que realmente é só um pouquinho, é só uma vez, que só aquilo não vai fazer diferença nenhuma. E aí, lá no final da semana, né, ou no final do mês, quando tu sobe na balança, tu vê que o teu resultado não foi de acordo com aquilo que tu esperava. Só que tu não consegue enxergar quais são os pontos de melhoria, onde tu realmente precisa melhorar. Por quê? Porque no momento que tu diz só uma vez, só um pouquinho, é exatamente essa informação que o teu sistema vai guardar. Lá no momento que tu te pesar, não vai vir à tona assim, nossa, mas todos os dias era só um pouquinho. Nossa, mas todos os dias era só uma vez. Não! Tu vai pensar assim, nossa, mas eu comi só um pouquinho uma vez e mesmo assim eu não emagreci. Não adianta, eu não consigo emagrecer mesmo. E aí tu fortalece aquela tua crença de que tu não consegue emagrecer. Então é exatamente assim que funciona o nosso efeito platô. Tu manda essa informação lá para o teu sistema e tu não consegue reconhecer aquilo que tu faz. E aí, por que que lá no início a gente emagrece e depois entra nesse falso efeito platô, né? Literalmente falso efeito platô. Justamente por quê? Porque no início a gente tem algo que a gente tem, que eu chamo de empolgação. O que é empolgação? Tipo, namoro novo, sabe? Tu conheceu alguém novo agora, assim, sabe? Pensa aí, tu é solteira, e aí tu conheceu alguém novo, e aí tu fica empolgada, né? Ah, aquela coisa, e aí tu começa a fazer tudo pela pessoa, e aí tu faz. Só que depois de um período, as brigas começam a aparecer, e aí um começa a jogar na cara do outro, dizer assim, mas lá no início tu não era assim, mas lá no início tu não era assim, né? Porque tu mudou. Por quê, gente? Justamente por causa dessa empolgação toda. Eu tô rindo porque acontece muito isso, né? Eu não sei se tu consegue te identificar com essa situação toda. Mas aí, gente, porque lá no início era uma empolgação, era algo novo, então tu estava realmente empolgada. E aí, no processo de emagrecimento, é exatamente assim que acontece. Quando tu começa um processo de emagrecimento, tu começa com uma empolgação muito grande, né? Então tu tá animada. Por que que tu tá animada? Porque tu tá pensando justamente no dia que tu for magra, em todos os benefícios que isso vai te trazer. E aí é por isso que tu começa a emagrecer. E aí tu começa a ter os teus primeiros resultados, e aí o que que tu vai fazer? Tu vai testando, sabe? O limite. Sabe aquela criança que fica testando a sua mãe para ver até onde ela pode ir? Sabe? Ela fica testando os limites, né? Então a mãe diz: não faz isso. Chega, para aí. Aí ela dá um passinho mais para frente. Não, aqui, ela dá um passinho mais para frente. Ah, não, agora chega, ela dá um passinho mais pra frente. Até que a mãe diz: olha o chinelo! Sei lá, eu sei assim, porque eu não tenho filho, né? Mas daí ele percebe: opa, daqui eu não posso passar porque o negócio vai ficar ruim para mim. E, gente, a gente traz esses comportamentos infantilizados para nossa fase adulta e a gente nem percebe que a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, o que, que a gente começa a fazer? A gente começa a se testar, a gente começa a ir testando os nossos limites, né? Então, digamos que, tu comia, sei lá, 2 ovos. Aí amanhã tu vai comer 13 e tu vai ver o que acontece. Ah, não, não aconteceu nada. Aí no outro dia tu vai comer 4 e assim tu vai aumentando. Tu vai testando teus limites, sabe? E tudo isso acontece sem que a gente perceba. E é por isso que a gente tem que estar, né, em todo o processo de transformação, em tudo que a gente queira alcançar na nossa vida, em qualquer situação, a gente precisa estar vigilante, né? A gente precisa ser vigia dos nossos próprios comportamentos, justamente para que o nosso inconsciente não tome conta de nós e a gente passe a agir sem pensar. Entende? Porque o agir sem pensar não faz com que tu alcance aquilo que tu deseja. O agir sem pensar nada mais é do que uma repetição de comportamentos automáticos, ou seja, hábitos que tu vem fazendo há um longo tempo. Só que veja bem,
Se tu fazer aquilo que está fazendo já há um longo tempo, o que vai acontecer? O resultado que tu vai ter na tua vida é esse que você está colhendo hoje. E é por isso que a gente precisa estar vigilante. Então, quando tu começa um processo de emagrecimento, quanto tempo realmente tu faz aquilo que precisa ser feito, sem ficar testando os teus limites, sabe? Quanto só um pouquinho, só hoje, só essa sobremesa. Quanto disso tu fala no decorrer de uma semana e no decorrer de um mês, sabe? A gente precisa aí, gente, para perder, digamos, 1 quilo na balança, né? E veja bem, eu quero te dizer o seguinte, né? Balança não significa absolutamente nada. Eu posso até fazer uma outra live para vocês falando da balança, mas eu vou falar justamente da balança agora para falar fator peso, tá? Então, para a gente eliminar aí 1 quilo, a gente tem que eliminar mais ou menos 7 mil e poucas calorias. Ou seja, 7 mil e poucas calorias é um monte de calorias. Se tu faz um déficit calórico de 500 calorias por dia, em 7 dias são 500 gramas. Não são? São, porque são 3.500 calorias, né? Então são 500 gramas. E aí tu olha para aquelas 500 gramas e tu diz, ai meu Deus, mas só 500 gramas eu me esforcei tanto, Nath, tanto, e eu só emagreci 500 gramas. E aqui eu vou te ensinar um truque que eu ensino para todas as minhas alunas e minhas pacientes. Quando tu emagrecer 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, 400 gramas e tu achar isso pouco, tu faz o seguinte, tu pega um alimento com esse peso e coloca em cima da mesa. E olha para aquilo e diz, poxa, isso saiu de gordura de mim. E aí tu vai começar a entender que 500 gramas não é pouco, que 1 quilo não é pouco, que 5 quilos não é pouco, é muito. E é exatamente isso que tu tem que começar a observar, né? Então, quando a gente entra nesse falso estado platô, a gente tem uma tendência a se colocar numa energia do vitimismo, ou seja, eu faço tudo para emagrecer e não consigo. Quando a gente se coloca numa energia de vitimismo, a gente acaba gerando justificativas para chutar o balde, comer tudo que a gente tiver vontade, tudo que a gente vê pela frente. Então, veja bem que todas essas situações que eu trago para vocês aqui, né? Hoje eu acho que a gente já está na nossa 8ª live aí, uma atrás da outra, sem parar. Todas nos levam a um ponto comum. Qual é esse ponto comum? Sentimento, sensação, porque é isso que move a nossa vida. Então, quantas vezes tu falou só um pouquinho? Quantas vezes tu falou só hoje? Será que realmente tu está no efeito platô? Ou será que tu está testando os teus limites e tu acaba comendo cada vez mais para ver até onde tu pode ir? Será que tu está tendo esse tipo de comportamento infantilizado? Será que tu está tendo esse tipo de comportamento sem que tu perceba, de forma inconsciente? Sabe? O que será que está realmente acontecendo no teu efeito platô? Será que esse teu efeito platô realmente é efeito platô? Quando a gente começa a se fazer estes questionamentos, a gente traz memórias. Memórias. Então, será mesmo que eu estou no efeito platô? Deixa eu pensar essa semana aqui. Hoje é domingo, deixa eu pensar. Segunda, eu comi um bombom depois do almoço. Terça, eu fui jantar na casa da minha amiga, eu comi pizza. Quinta, eu comi um bolo na padaria com a minha amiga. Nossa, sexta, eu fui tomar um café na minha mãe e comi um pedaço de torta. Nossa, ontem de noite saí e tomei um monte de cerveja. Percebe que quando tu começa a se questionar, tu começa a trazer as tuas vivências e aí tu percebe que não é platô. Não é platô. São os teus comportamentos que não estão congruentes com o teu desejo. E aí, quando tu faz questionamentos, tu traz à tona, né? Tu vem para a realidade, ou seja, tu sai do mundo do Walt Disney, do conto de fadas, e tu encara que a única pessoa que está prejudicando o teu emagrecimento é tu mesma, né? Não é assim, só que, gente, é muito difícil a gente encarar isso, sabe? É muito difícil a gente encarar e entender que nós somos responsáveis por não emagrecer. É muito mais fácil a gente jogar nossa culpa em outras pessoas ou em outras situações, porque assim a gente sai da responsabilidade.
E aí a gente se torna irresponsável por aquilo que acontece com a gente. Agora tu percebe que irresponsabilidade nada mais é do que um comportamento infantil? Veja bem, assumir a responsabilidade das suas ações é um comportamento de adulto. Ou seja, olhar para o teu dia, verificar que tu realmente está comendo em excesso, sabe? Observar as tuas ações e dizer, não, é verdade, eu tô com esse peso aqui porque eu comi mesmo, sabe? Isso te abre portas para mudar, porque do mesmo jeito que tu foi a única responsável por estar assim, tu é a única responsável por esta mudança. Então, do mesmo jeito que tu faz para ficar dessa forma que você está hoje, você faz o oposto para ficar da forma oposta. Entende? Eu lembro, gente, que eu me sentia muito vítima por ser gordinha, sabe? Muito vítima. Nossa, meu Deus, quanta lamúria, quanta lamentação. E eu vou te dizer mais uma coisa. A forma como eu me comportava com o meu emagrecimento era a forma como eu me comportava em todas as áreas da minha vida. Por quê? Porque a forma como a gente se comporta em uma área é a mesma forma que a gente se comporta em todas as outras áreas. Ou seja, se tu não é organizada na tua casa, se tu não organiza a tua casa, tu não consegue organizar a tua vida. Tu nunca sabe o que tu tem que fazer, tu tá sempre com a sensação de que tem muita coisa para fazer, porque tu não te organiza, tu não te planeja. Se tu não arruma a tua cama, será que tu consegue arrumar a tua vida? Sabe? Se tu leva uma vida desorganizada, será que tu consegue chegar em casa e dizer assim, ah, eu tô tranquila, fiz tudo o que precisava fazer? Ou tu tá sempre com aquela sensação de que tu tem muita coisa para fazer? Então, gente, quando eu olhava assim para aquele meu peso todo, eu dizia, ai, tadinha de mim, só eu não posso usar a roupa que eu quero, só eu não posso comer o que eu quero, sabe? Eu não olhava, por exemplo, né, para minha irmã, que eu achava ela muito mais magra que eu não olhava para o comportamento dela, que qual era o comportamento da minha irmã? Ela não comia como eu. Não, nunca comeu. Minha irmã sempre fez atividade física, sempre, sempre, sempre se cuidou, nunca comeu em excesso. Não, eu olhava para mim como a coitadinha que não podia comer, sabe? Era desse jeito. E aí eu entrava nessa questão do vitimismo, e aí eu não gostava do meu trabalho e eu me achava vítima por não gostar do meu trabalho, mas eu também não fazia nada para mudar. Eu não gostava do relacionamento que eu tinha, né? Era um relacionamento de muito sofrimento. Eu não reclamava dele, na verdade, para os outros, reclamava só para mim. Por quê? Porque, na verdade, eu não queria que as pessoas soubessem que eu vivia aquilo que eu vivia. Então, eu me fingia, assim, né? Eu fingia, vestia a capa da mulher autossuficiente, né? Mas para mim, eu vivia reclamando daquele relacionamento, mas eu não fazia nada para mudar, sabe? Eu não gostava do meu corpo, mas eu não fazia nada para mudar. Eu não gostava da forma como eu me relacionava com os meus pais, mas eu não fazia nada para mudar. E aí, não fazendo nada para mudar, nada mudava na minha vida.